Em uma região onde o sol forte predomina a maior parte do ano, proteger a cabeça acaba sendo necessidade. Por isso, os antigos vaqueiros do Seridó, no semiárido nordestino, localizado nos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, já usavam o chapéu de couro desde o tempo das primeiras colonizações da região. Os sertões de Seridó foram desbravados pelas fazendas agropecuárias e o chapéu de couro era uma peça, né, da vestimenta do vaqueiro, certo? Principalmente para protegê-lo do sol muito forte da nossa região e dos espinhos da mata xerófila. Para atender à demanda, nasceram os fabricantes de chapéus de couro. A tradição se perpetuou, chegando aos tempos de seu Luiz, que aprendeu o ofício com o irmão há mais de 30 anos. Seu Luiz ainda hoje produz as peças de couro para vários estados do país e faz muito sucesso por causa do trabalho bem acabado. Mas ele é um dos poucos que na década de 80 não seguiram a tendência da época. O chapéu de couro, que inicialmente era uma das peças da vestimenta do vaqueiro, começa a perder essa importância, já que a economia da agropecuária já não estava tão forte. Aí dentro do circuito de vaquejada, ele já não era tão aceito pelas tradições do desenvolvimento urbano. Vale lembrar que o algodão, que era das peças-chave da economia do Seridó, também começa a sair do cenário, decair a partir de 60 e 70. E a população começa a migrar para a zona urbana. Daí a grande necessidade de se incrementar novas formas, mais modernas, mais urbanizadas. E o boné, ele se tornou um brinde muito popular na distribuição que os candidatos faziam aos seus eleitores. Então daí, de repente, né, o boné começa a ser esse grande forte da economia seridoense, a partir desse momento. O irmão de Adácio, que também era chapeleiro, percebeu que talvez fosse o momento de deixar o couro de lado e apostar nos bonés. Em uma dessas viagens, que ele foi entregar a mercadoria e conseguir mais algum material para trabalhar, ele trouxe um material diferente, um material que veio com um forro, que hoje nós usamos o termo de dublagem, que ele veio dublado com espuma. Ele tinha a intenção ou o pensamento em fabricar chapéu com aquele material. Ele, conversando com um funcionário, tiveram a ideia de fabricar um boné. Desmontaram um boné de uma fabricação de outro local. A partir daquele boné que foi desmontado, eles passaram a montar um boné. E fizeram dali os primeiros bonés com aquele material dublado. A aceitação foi tão grande que o pessoal passou a procurar pelo boné. Era apenas o início de uma atividade que levaria o Seridó a se tornar o segundo maior polo de fabricação de bonés do Brasil, perdendo apenas para Apucarana, no Paraná. Com o tempo, outros empresários foram percebendo a vocação da região para o ramo. A procura foi tão grande pelo boné que a gente passou a produzir mais, a contratar mais pessoas. A empresa foi crescendo e outras pessoas foram vendo o resultado que a empresa estava crescendo, que aquele negócio estava dando certo e começaram a entrar para fabricar o boné também. No decorrer das 3 décadas, o polo precisou se renovar e descobrir mercados. As capacitações e os investimentos em tecnologia foram essenciais. Os apoios de instituições como a Fierne e o Sebrae foram preponderantes para que os produtos ganhassem sofisticação e competitividade no mercado nacional. Na década de 90, né, quando tinha uma grande produção de bonés, os empresários procuraram o Sebrae e aí começou a se fazer um trabalho sobre a parte de gestão, a parte de organização do setor. Foi quando foi criada a Associação Seridoense dos Fabricantes de Bonés, né, para eles pensarem junto a algumas soluções. Foi realizado um trabalho de melhoria da qualidade, com a inserção de profissionais na área de design, na área de modelagem,
na área da própria serigrafia, né? Sindicato e Associação dos Fabricantes de Bonés foram criados. Juntos, os boneleiros buscaram benefícios e divulgação nacional de seus produtos. A participação em algumas feiras nacionais, como feiras da moda aqui em São Paulo, né? Algumas feiras regionais, e também durante esse tempo todo trabalhou-se algumas campanhas em parceria com a Associação dos Boneleiros do Estado do Paraná, que é o maior polo boneleiro, né? Também algumas ações em conjunto para divulgar o boné em âmbito nacional, que, por exemplo, aconteceu durante a novela Tititi, uma ação desses dois segmentos para que os personagens da novela começassem a usar o boné, o chapéu, como acessório da moda, né? Fortalecido, o polo sobreviveu à proibição dos brindes em campanhas eleitorais e hoje atua principalmente na fabricação de bonés promocionais. Algumas bonelarias também criaram suas próprias marcas e estampam seus produtos em vitrines. Produtos que passam cada vez mais por inovação, como os bonés e chapéus feitos de algodão colorido. Um boné que ele tem uma linha direcionada à parte ecológica, né, que nós estamos chamando de boné ecológico, onde ele é feito com o tecido produzido com algodão orgânico, algodão colorido orgânico. Com o crescimento do polo, nasceram também na região as chamadas dubladoras, empresas que produzem o material utilizado na fabricação dos bonés, a exemplo de abas e reguladores. As fábricas produzem modelos variados, que podem ganhar desde pinturas a bordados. A substituição do chapéu de couro pelo boné foi uma grande ideia para a economia da região do Seridó. A atividade, que começou de maneira tímida, acabou se tornando um dos principais pilares econômicos da região, movimentando hoje cerca de 5 milhões de reais por mês. São cerca de 3 mil funcionários, que produzem 2 milhões e 400 mil bonés por mês, em cerca de 100 fábricas nas 3 cidades que compõem o polo: São José do Seridó, Serra Negra e Caicó. Meu sustento, eu sustento minha casa com esse trabalho. Para mim é tudo, né? Porque se eu não fosse, o que eu ganho é daqui, é o meu trabalho. Agora o polo se prepara para dar um salto mais alto. Através do programa Sebrae 2014, os fabricantes do polo boneleiro do Seridó estão se organizando para produzir para empresas multinacionais durante a Copa do Mundo. O lançamento do programa aconteceu neste mês de março em Caicó. Aproveitar a carona de uma Copa do Mundo é só o que o setor tem que fazer. A Fierne, através do Senai, através do SESI, através do IEL, vai estar apoiando todas as ações dos boneleiros aqui na região do Seridó.